O Brasil é um país essencialmente dependente da agricultura como fonte de geração de riquezas. Além de possuir extensa área agricultável, detém tecnologia de produção de grãos comparável de países subdesenvolvidos. Ou, países desenvolvidos. Nossa, já tá tão emaranhada, tão encriquilhada na cabeça da pessoa. Parte desse sucesso deve ser creditada aos programas de melhoramento genético, certo? Melhoramento genético, tá certo? Você vai ter uma melhoria do genoma para um determinado objetivo, né? Tá certo? Uma seleção, uma manipulação para que uma determinada espécie tenha características que você está querendo, os quais utilizam recursos genéticos de espécies vegetais armazenados em bancos de germoplasma. Que a gente vai falar agora o que é esse banco de germoplasma, né? Eu vou utilizar já uma alternativa para falar dele. Assinar a alternativa incorreta, então qual é que está errado? Letra A. Bancos de germoplasma são coleções de amostras de diferentes espécies vegetais, correto, e variedades de plantas, mantidos para garantir a conservação de sua diversidade genética, evitando o risco de extinção a que estariam sujeitos na natureza, correto. Tá certo? Em um laboratório, como por exemplo os laboratórios do IPA, tá certo? Você pode ter bancos de germoplasma que basicamente são bancos, são armazenamentos, são estruturas que armazenam, tá certo? Ou sementes, tá certo? Ou germens, ou plantas, enfim, que armazenam, que você vai ter ali uma diversidade genética de várias plantas para que ela fique guardada em laboratório, conservada, e caso ela venha a desaparecer na natureza, você vai ter ela ali guardada, tá certo? Então é meio que um seguro de vida da diversidade das plantas. Letra B. Técnicas de genética molecular, baseadas na tecnologia de marcadores moleculares, tá certo? Então, você identificar genes, identificar alelos, identificar proteínas, são marcadores moleculares, permitem analisar e detectar diferenças entre indivíduos da mesma espécie, importantes em estudo de melhoramento genético. Correto. Certo? Saber identificar, eu tenho uma plantação de uva, e aí eu percebo que certos pés de uva, certas videiras, né, ela dá uma uva com mais açúcar, por exemplo, que é mais interessante para mim. E aí eu vou pegar a amostra desse folhas, caule, enfim, vou pegar a amostra desse pé e vou tentar entender por que isso, tentar identificar quais genes que estão sendo responsáveis por isso, qual é o alelo que esse pé de uva tem que está dando isso. Isso é identificar um marcador molecular. Isso vai ser muito importante para analisar e detectar diferenças entre o indivíduo que está produzindo muito açúcar na uva, dessa videira, com o outro que não está tanto. E aí eu consigo agora identificar e replicar, fazer com que outros indivíduos agora, por melhoramento genético, tenham, tá certo, esse marcador, e aí também produza mais açúcar, por exemplo, na uva. A variabilidade genética é aquela relacionada à presença de regiões genômicas variáveis, beleza, com alterações nas sequências de aminoácidos ao longo do DNA. Errado. O DNA não é feito de aminoácido. Quem é feito de aminoácido é proteína. Então, letra C, marca, está errado. Isso aqui, se para estar certo, isso aqui deveria ser nucleotídeos. Alterações na sequência de nucleotídeos ao longo do DNA. Vai lá em mamãe para pedir, para ela trocar. Então, letra C é a que marca. Descrições fenotípicas são atualmente mais utilizadas para estudo de melhoramento genético e estão ligadas a aspectos visuais de planta de interesse. Correto, como eu falei agora. O que é uma descrição fenotípica? É se tem mais açúcar ou menos açúcar, ou se a planta tem uma maior produção de uva, ou uma maior produção de fruta. Isso é uma característica que você observa. Ou seja, é uma descrição fenotípica, uma característica fenotípica. Isso vai ajudar, sim, nos estudos de melhoramento para você identificar aquela característica que é de seu interesse e aí agora tentar entender através da genética molecular o que é que está causando isso e o que é que eu tenho que então pegar para replicar em outras plantas e aí eu ter o mesmo resultado. Beleza?